Desde tudo que aconteceu envolvendo Rizer, se passaram cerca de 5 anos, muita coisa aconteceu nesse meio tempo. Essa nova temporada se inicia com nossa visão sendo direcionada para a Casa Branca. Eu nem consigo acreditar que você conseguiu dar um jeito naquele moleque depois de tudo que aconteceu. O outro guarda que estava ali deu uma risada. Sim, eu sei que parece bizarro, mas tudo o que aconteceu, as drogas, isso são águas passadas e como recompensa a gente está juntando dinheiro para levar ele para França assim que possível. O outro guarda levantou a sobrancelha. Droga, se vai pedir férias não é? O outro guarda deu uma risada, mas antes que falassem mais alguma coisa, algo parece simplesmente arrombar o chão, pegando todos de surpresa. Uma broca saía do chão no meio da Casa Branca, fazendo com que todas as forças de segurança fossem acionadas e sem nenhuma surpresa os responsáveis se revelaram. Eram os gêmeos demolidores. Seu animal, a gente deveria ter entrado diretamente dentro da Casa Branca, e por isso é que você é o clone. O outro gêmeo então encarou. Se esqueceu do plano? Precisamos causar a maior confusão antes de matar o presidente para deixar esse dia marcante, seu clone de merda. Carros blindados apareceram e começaram a disparar calibre pesado contra eles. Os gêmeos demolidores riram daquilo e dispararam contra, explodindo os carros blindados. Um daqueles guardas de antes disparou algumas vezes contra um dos gêmeos. Ele então se virou contra o guarda, indo pisar nele para matá-lo. Naquele instante mesmo foi nesse momento que um vulto absurdamente rápido acertou o gêmeo, e em poucos instantes outro vulto, só que vermelho, foi evacuando cada civil. O gêmeo que ainda não tinha sido atingido mirou sua arma na Casa Branca, mas foi interrompido por um soco que veio do imortal e em seguida foi acertado pela mulher marcial com sua clava de metal. O gêmeo que já estava no chão pegou um dos caminhões blindados e jogou em direção aos guardiões, que se esquivaram, menos um deles, o Asa Negra, que iria ser acertado, mas alguém segurou o caminhão no ar. Aquele era Omni-Man. O Asa Negra simplesmente saiu dali já atacando os gêmeos, enquanto Nolan olhou para o lado. De nada. E depois do Omni-Man aparecer e os civis terem sido resgatados e tirados dali, não foi nem um pouco difícil lidar com os gêmeos, que tomaram mais uma bela surra dos guardiões e foram presos. A câmera se afastou um pouco, mostrando uma televisão que passava uma reportagem japonesa sobre o ocorrido na Casa Branca. Issei estava assistindo com uma criança de cabelos vermelhos no braço. O garoto parecia ter por volta dos seus 2 anos de idade e Issei parecia estar dando papinha pra ele. Tá vendo, Ryuki, o seu avô é incrível, igual ao papai. Rias, que estava passando por ali já arrumada, parecendo que eles iriam sair, deu uma risada. Aposto que atualmente você já deve ser tão forte quanto ele. O objetivo de ambos estarem arrumados era simples. Eles iriam aos Estados Unidos visitar o pai de Issei e sua esposa, e também o irmãozinho mais novo do Issei, cujo nome em marque-se foi feito. Assim que Issei terminou de dar a refeição ao seu filho, Issei se despediu do pessoal que estava ali no clube e saiu voando com Rias e seu filho nos braços. Akeno, a gente sabe que você tem uma quedinha pelo Issei. Não é mais fácil você se abrir para ele? Akeno foi pega de surpresa pelas palavras de Koneko. Você até teria razão, mas eu não quero trazer problemas pro casamento do Issei, e a Rias também muito minha amiga. Conhecendo ela, talvez a Rias aceite. Akeno estava pensativa, enquanto Kiba e Asia escutavam tudo lá no fundo. Enquanto isso, a câmera mudava novamente, mostrando um garoto de aproximadamente de 4 anos de idade. Ele também estava vendo a TV sobre o ocorrido na Casa Branca. Foi quando ele e Debbie escutaram um estrondo. O garoto foi correndo para a porta de vidro de casa quando Nolan pousava ali perto. Papai, você chegou. Ele pulou e abraçou Nolan, que retribuiu. Debbie se aproximou e eles se beijaram. Droga, acabei me atrasando para sua festa de aniversário, filho. Issei e a Rias já devem estar quase aqui. Nolan colocou o Mark no chão e se movimentou rapidamente para colocar uma roupa, mas Kezu ali não demorou muito. Outro estrondo foi escutado, indicando que alguém havia chegado. E assim aconteceu, pois Issei pousava ali com sua esposa Rias e seu filho Ryuki nos braços. Debbie abriu um sorriso, mas quem passou na frente foi Mark, que correu em direção a Issei e pulou para abraçá-lo. Irmão.
O garoto gritou, e Sei foi meio pego de surpresa, então rapidamente deu Ryuki nos braços de Rias e segurou Mark. Olha só, campeão, você cresceu bastante. Nolan então apareceu abraçando Issei também. Um tempinho havia se passado, eles já estavam se reunindo para comemorar o aniversário de Mark, que iria completar 5 anos de idade. Debbie estava passando o tempo segurando Ryuki, seu neto, junto de Rias. Enquanto isso, Issei e Nolan estavam conversando, esperando o resto dos convidados chegando. E então aconteceu, e para surpresa de Mark, eram os Guardiões Globais. Claro, eles não estavam uniformizados, inclusive o Vento Vermelho estava com sua namorada. A festa foi bem feliz. Inclusive os outros membros do clube chegaram também arrumados não muito tempo depois através de um círculo mágico. Mas então, perto do final, uma pinata em forma de um planeta estava pendurada. Mark colocou uma venda. Ele pegou um bastão, enquanto todos estavam torcendo para que ele acertasse, e quando ele executou o movimento, o ar se deslocou violentamente e Mark simplesmente mandou a pinata para longe, com ela atravessando a parede e batendo em uma árvore. Nolan e Sei principalmente estavam surpresos porque Mark tinha despertado seus poderes muito cedo. Depois disso, a festa ganhou um clima diferente, mas as velas do bolo foram sopradas por Mark até que a maioria dos convidados já tivesse se retirado, só restando a família de Sei ali. Bem, Mark, eu tinha pensado em alguns presentes para o meu irmãozinho. Então, como você tem poderes, eu e o papai combinamos de começar a treinar você. Issei comentava enquanto Nolan confirmava aquelas palavras, movendo a cabeça em sinal positivo. Sério? Eu vou poder ser um super-herói que nem o papai? Issei sorriu, fazendo um cafuné na cabeça de Mark enquanto confirmava, deixando o garoto ainda mais feliz do que ele estava. Mas em meio a tudo aquilo, sem que ninguém percebesse, Nolan estava mais ao canto, como se ele estivesse pensativo, ou como se uma bomba estivesse prestes a explodir em sua vida. Mas então o tempo passou e Sei já estava com Rias no clube e novamente Sei estava sentado com Rias deitada com o rosto em seu ombro. Ela tinha colocado a filha deles para dormir há pouco, e Sei deu uma pequena risada, pegando Rias nos braços, levando ela por quando já abrindo um pouco da roupa de Rias. Mas ele foi pego de surpresa por uma coisa, já que quando Issei abriu a porta, ele viu Akeno sentada na beirada da cama, utilizando uma roupa de dormir. Ela não tinha percebido Issei, e ela parecia organizar uma pequena pilha de roupas que era de Sei. Issei deu algumas tossidas e fez com que Akeno tivesse um pequeno susto ao olhar para trás em direção a Issei. Ela parecia claramente nervosa. Rias também inclinou o olhar, prestando atenção em Akeno. A garota ficou um pouco corada com aquela situação, e um pequeno sorriso surgiu no rosto de Rias, que saiu dos braços de Sei e foi até ela, pegando tanto Issei quanto Akeno de surpresa. Rias abriu um pouco das vestimentas de Akeno e chamando Issei, com a cena cortando novamente pros Estados Unidos. Mark naquele momento já tinha sido colocado para dormir. Nolan ainda estava meio inquieto com uma taça de vinho em mãos. O que foi, amor? Algum bicho te mordeu? Debbie perguntava. Ela já tinha percebido algo de diferente com seu marido há um certo tempo. Ah, nada, eu apenas estou bem pensativo sobre o Mark ter despertado seus poderes e ao mesmo tempo eu estou pensando no que posso fazer para treinar ele. Debbie deu um sorriso com a resposta de Nolan, se sentando ao lado dele e o abraçando. Independente do que acontecera, eu sei que você é capaz o suficiente para ensinar nosso filho. Eu posso te ajudar um pouco se quiser. Nolan deu um sorriso com aquela afirmação e abraçou Debbie, embora ele estivesse muito preocupado com alguma coisa. Então a câmera foi se afastando novamente, voltando pro Japão. Já era de manhã naquele momento, e Sei acordava e Rias e Akeno estavam dormindo na cama. Ao sair do quarto, seu filho Ryuki estava sendo cuidado por Asia. Valeu mesmo, Asia, eu fico te devendo uma, sabia? Ela sorriu como se dissesse que ele não precisava agradecer. Então foi naquele momento em que eles escutaram alguém chamando e batendo na porta do salão principal. Issei se moveu rapidamente, colocando uma roupa apresentável, e foi atender quem que estivesse chamando no horário daqueles. Issei foi pego de surpresa. Duas garotas, ambas usavam mantos brancos, tendo cruzes envolvendo seus pescoços. Aquelas eram Irenia e Xenovia. Eu não sinto cheiro de demônio nele. Quem é você?
Irenia perguntou com seu tom de curiosidade de sempre. Meu nome e sei o que vocês desejaram aqui. Issei pareceu ficar um pouco mais sério, principalmente por elas parecerem ter ligação com o mundo sobrenatural. Iria então continuou a responder Issei. Nós viemos aqui para conversar com Rias Gremory. Uma situação complexa aconteceu envolvendo a igreja e queríamos pedir desculpas e fazer algumas perguntas. Issei não parecia ver nenhum problema naquele. Ele apenas pediu um pouco de tempo para que Rias e Akeno se arrumassem e fossem para a sala principal do clube. Um tempo então se passou e no momento Rias estava sentada em sua mesa habitual com Akeno ao seu lado direito e Issei, Kiba ao seu lado esquerdo e Irenia e Xenovia estavam sentadas à sua frente. Kiba por algum motivo parecia inquieto, principalmente depois de ter percebido as espadas que elas tinham nas costas. Entretanto, antes dessa conversa continuar, a câmera e levada novamente para outro lugar, desta vez no meio do espaço, uma nave espacial que estava perto do planeta de Viltrum. Um homem estava sentado em um trono, enquanto o general Kree se aproximava para dar uma notícia importante. Grande regente, recebemos a confirmação de que o planeta Terra possui capacidade genética suficiente para continuar nossa raça. Um grande silêncio veio, mas... Muito bem, continuarei confiando esta missão ao Nolan. Ele, um dos melhores de nós, tenho plena certeza de que a missão será concluída em breve. Continua.